Fala moçada! Professor Bruno voltando com o nosso curso de programação completo em C#, e na aula de hoje nós vamos falar sobre métodos virtuais. É isso aí, continuando essa linha de herança, ou nós vamos aprender, vamos ter o conceito de métodos virtuais. Então se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde mais tempo, se inscreva agora, clique no joinha, porque isso ajuda muito o nosso canal. É claro, depois de clicar no sininho, né, para não perder nada aqui do CFB Cursos. E ajuda também você a seguir o nosso canal nas nossas redes sociais, meu bom. Te espero no Insta e no Face. Beleza? Então vamos lá. Tô aqui já com o arquivo da aula 38, que é uma cópia da aula passada, onde nós falamos sobre a ordem de execução dos construtores, né? Criamos aqui a classe base, derivada 1 e derivada 2. Podemos utilizar esse mesmo código, certo? Para a gente trabalhar com a aula de hoje, onde nós vamos aprender sobre métodos virtuais. Mas basicamente o que é o método virtual? Métodos virtuais são métodos que têm o mesmo nome, certo? Em classes diferentes. Uma classe que herda a outra e tem um método que tem exatamente o mesmo nome da sua classe base. Porém, esse método vai executar uma ação diferente. Isso é um método virtual e a gente tem que definir na classe base que esse método vai ser virtual, que ele poderá ser sobrescrito em uma classe derivada. Certo? Então vamos lá, vamos aprender isso daqui, vamos ver como que funciona. Eu vou vir aqui na minha classe base e olha só, eu vou criar um método public de retorno void chamado info, de informação mesmo, ok? Aqui eu vou colocar um console writeLine que simplesmente vai imprimir para mim o texto base. Se eu chamar esse info, eu sei que eu estou chamando o info da classe base, certo? Se eu vier aqui, ó, e executar derivada 2, né? Derivada 2 ponto info, o que vai ser impresso nesse local aqui? Vai ser impresso o texto base, porque ele está chamando o método que vem lá da classe base, certo? Então CSC aula 38.C#, vamos executar aqui aula 38. Tá aqui, ó, base, ok? Ele chamou exatamente esse método aqui, lá na classe base, na classe com nome base, né? Classe base de nome base. Agora veja bem, eu vou vir aqui na classe derivada 1, certo? E vou criar também um método info. Vou até copiar aqui, ó, copiei, colei, porém eu quero que ele imprima derivada 1. O que acontece nesse momento? Vamos lá. Será que a gente vai conseguir compilar o nosso programa? Coloquem nos comentários se você acha se vamos compilar ou não, certo? Vai dar um erro, obviamente. Então aqui, ó, vamos compilar, tentar compilar, e ele vai gerar o erro aqui pra gente, ó, na linha 16. Tá vendo? Na linha 16 é exatamente onde nós estamos criando o método que tem o mesmo nome. Eu estou na classe derivada e estou criando um método que já tem o nome na classe base. Então não consigo realizar essa operação aqui. O que eu preciso fazer se eu precisar desse método info? Ele pode ser, por exemplo, um método com nome diferente. Info2, ok? Beleza. Bom, só que para isso existem os métodos virtuais. Então, nesse caso, eu tenho que falar que public é um método virtual, ou seja, eu vou poder usar esse método, vou poder declarar esse método em outra classe, porém ele vai ser sobrescrito. Nesse caso, eu posso ter aqui na classe base só a assinatura do método, certo? Eu não preciso ter o método inteiro igual a gente fez aqui. Eu posso colocar só a assinatura, porque não faz nem muito sentido eu declarar todo o conteúdo aqui, já que essa vai ser uma classe base e vai ser utilizada só para herança, se esse for o objetivo de vocês. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar aqui, ó, virtual, e aí eu sei que esse método poderá ser sobrescrito. Para sobrescrever um método virtual, eu tenho que falar que eu quero sobrescrever esse camarada. O que eu faço? Eu faço aqui, ó, override
override. Quando eu olho numa classe derivada e vejo que tem a palavra override em um método, eu sei que esse método existe na classe base e está sendo sobrescrito aqui na classe derivada. Beleza, agora a gente consegue compilar, olha aqui, ó, vamos compilar e ele não gera erro nenhum. Agora, a partir daqui do programa principal, eu vou chamar aqui, ó, derivada2.info. O que vai vir aqui? O que eu tenho nesse derivada2.info? O que vai ser impresso? Vamos lá, vai ser impresso derivada1 ou vai ser impresso base? Perguntinha para vocês. Já deixa aí nos comentários também a sua resposta antes de continuar. E esse feedback serve para eu ver como vocês estão andando aí no curso, o raciocínio de vocês aí dentro do curso. Beleza? Já escreveu aí nos comentários? Deu uma pausa e escreveu? Então vamos continuar. Se a resposta de vocês foi errada, não apaga não, tá, gente? Porque é interessante eu ver aí como que vocês estão andando no curso. Então, o resultado que vai ser impresso, pessoal, é derivada, cadê? Estou no método, aqui ó, derivada 1, certo? É isso que vai ser impresso. Por quê? Porque eu estou chamando aqui a partir do derivada 2, e o único método info que eu tenho na escala aqui, certo? De hierarquia, é o info do derivada 1. O info do base foi sobrescrito, aqui ó, override. Então vamos executar aqui, vamos compilar e executar de novo, aula 38, e a gente verifica aqui, ó, derivada 1, que foi o info aqui do derivada 1 que nós chamamos, e não o info do base. Na verdade, ele foi sobrescrito, ok? E nós podemos fazer também, eu posso sobrescrever também, vou copiar lá, aqui no derivada 2. Veja bem, eu vou colocar aqui derivada 2, salva, e estou sobrescrevendo o info da classe base dele. Então, estou sobrescrevendo aqui, tá virtual, certo? E override, sobrescrevendo aqui. Quando eu chamar o info nesse momento agora, eu vou chamar o info que vai escrever derivada 2. Aqui, ó, já até escreveu para mim derivada 2, ok? Bom, e se eu quiser ter um controle aonde eu quero chamar ora o info de derivada 1, ora o info de derivada 2. Isso é uma coisa bacana, hein? Isso é uma coisa legal da gente aprender. O que eu vou fazer? Veja bem, eu vou criar um objeto do tipo base aqui, ó, do tipo base, certo? E vou falar que esse objeto vai receber, eu vou até criar aqui, ó, derivada 2 e vou criar também derivada 1. Derivada 2 e derivada 1. Então, eu estou criando um objeto do tipo derivada 1 e um objeto do tipo derivada 2, ok? Veja bem aqui, ó, vou salvar, copiar e aqui vai ser derivada 1, ok? Então, veja bem que agora a gente tem uma situação diferente, vou salvar, vou compilar, executar e eu tenho a chamada aqui de derivada 1 e de derivada 2, ok? Bom, mas existe uma possibilidade mais interessante. Eu vou criar um objeto da base, ok? E vou associar derivada 1 ou derivada 2 a esse objeto e eu consigo ter controle aos seus próprios métodos. Às vezes essa é uma maneira mais interessante de se trabalhar. E veja bem como que eu tenho essa possibilidade. A partir da classe base, eu vou criar um objeto aqui com o nome base. Notem que eu estou usando o mesmo nome aqui, mas com letra maiúscula para a classe e letra minúscula para o objeto, ok? Isso torna esse camarada diferente desse aqui. Eu não poderia ter os dois com exatamente o mesmo nome, certo? Aí gera confusão, mas aqui são coisas diferentes. Então, eu criei aqui um base, só que aqui tem um detalhe. Para usar base, eu teria que fazer aqui, ó, new base. Ok? Estou instanciando um objeto de base,
certo? Só que, o que eu quero fazer? Eu quero criar uma referência para receber derivada 1 e derivada 2. Então, eu uso aqui a palavra-chave ref. Tem que ser ref com R maiúsculo. Se a gente colocar ref com R minúsculo, ele não conhece, marca lá até pra gente um erro, ok? Então, esse ref, essa palavra-chave aqui, eu estou criando um elemento de referência que pode receber as classes derivadas dessa base. Então, olha que bacana aqui, ó. Eu vou tirar essas duas chamadas de info e vou fazer o seguinte, ó. Ref recebe derivada 1. Derivada 1. Beleza. O que eu tenho em ref? Eu tenho esse objeto aqui. Então, se eu vier aqui em ref, eu consigo chamar o método info. A partir desse momento, o que vai ser impresso nesse info aqui, ó? Vamos deixar isso aqui separado para ficar mais organizado, fica mais interessante da gente visualizar. O que vai ser impresso nesse info aqui? Vai ser impresso base derivada 1 ou derivada 2? Vai ser impresso derivada 1. Por quê? Porque em ref eu tenho associado o objeto derivada 1. Então eu vou chamar o método info de derivada 1, que está sobrescrevendo o método info da classe base. Vamos ver se isso é verdade? Compilando, executando. Olha aqui, ó, derivada 1. Tá vendo? Agora, se eu mudar a referência aqui, ó, de ref, agora eu vou adicionar em ref derivada 2. O que vai ser impresso aqui? Vai ser impresso o info de derivada 2, que é o texto derivada 2. Vamos ver isso? Compila, executa, tá aqui, derivada 2. Olha que interessante a questão de sobrescrever um método, né? De métodos virtuais. O conceito da aula está aqui. E o que é um método virtual? É um método que eu indico que ele vai ser sobrescrito. E, na verdade, ele não precisa ter definições. Eu preciso colocar somente a assinatura dele, tá? Aqui na classe base. Por que eu posso colocar só a assinatura dele? Não faz sentido eu implementar aqui, já que ele é um método que vai ser sobrescrito. Então, para que eu vou implementar o conteúdo dele aqui, certo? Eu só falo, ó, eu preciso de um método info. Beleza? Então, cada classe implementa o seu método info, indicando que vai sobrescrever através da palavra-chave override. Tá certo? Então esse aí foi o conteúdo da aula de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Clique no sininho para não perder nada aqui do CFB Cursos. Ajuda clicando no joinha e seguindo a gente nas nossas redes sociais. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.